já em março de 1858, há um comentário dele que diz assim: por que a Terra, pequeno globo imperceptível na imensidão do universo, dentre tantas outras, seria a única morada de seres racionais e pensantes? Ele está perguntando, por que nós vamos achar que nós somos o rei da cocada preta? Que história é essa? Nós somos o ser mais evoluído criado por Deus, o ser humano da Terra. Tenha santa paciência, né? Pensar isso é demais. Que homem sensato, pergunta Kardec, poderia crer que esses milhões de astros que cintilam sobre as nossas cabeças foram feitos somente para recriar os nossos olhos à noite? Né? A gente sair aqui, se tiver uma noite clara, sem nuvens, e a gente vai admirar aí os bilhões e bilhões de estrelas, constelações, galáxias. Só em número de galáxias, chegou-se à conclusão muito recentemente, há menos de 6 meses atrás, que são 2 trilhões de galáxias. 2 trilhões, eu acho que nem cabe na nossa cabeça esse número, né? 2 trilhões de galáxias. Olha, a nossa Via Láctea é uma sozinha, é umazinha galáxia, a nossa Via Láctea, a nossa galáxia. É uma, entre 2 trilhões. Quantos sóis tem a Via Láctea? Alguém sabe responder? Se achava, há 5 anos atrás, se achava que eram 200 milhões de sóis. Aliás, desculpa, 200 bilhões de sóis. Agora chegou-se à conclusão que são 600 bilhões de sóis. E o nosso solzinho aqui é um. É um solzinho só, gente. Diante de 600 bilhões de sóis, estrelas, que são sóis? São estrelas. Um Sol é o nosso Sol. 600 bilhões de estrelas na nossa Via Láctea, na nossa cidade interplanetária, que é uma cidade, mas existem 2 trilhões de cidades. E nós, seres humanos, somos os únicos inteligentes, seres pensantes, inteligentes, criados por Deus. Pelo amor de Deus, né? Não dá. Aliás, a fala é de propósito, é pelo amor de Deus. Porque o amor de Deus é muito maior do que a nossa pretensa vaidade pode supor. E, naturalmente, isso tudo não está vazio, não. Isso tudo tem vida, tem movimento em todas as partes, né? Por isso que Kardec está espantado, perguntando, mas será possível que alguém acredita? Olha eu fazendo bobagem. Será possível que alguém acredita que tudo isso que está à nossa volta é só para refrescar os nossos olhos, só para encantar as nossas visões à noite? Não é possível, né? Ele pergunta, qual seria, então, a utilidade desses outros milhões de globos, milhões de terras invisíveis a olho nu? Qual seria a utilidade? Se isso fosse verdade, Deus seria um grande latifundiário, né? Terra para dar e vender e só tem uma casinha no meio que tem vida. Pode ser isso? Não pode ser, né? Não faz sentido. Chegamos, pois, a concluir, prossegue Kardec, pela pluralidade dos mundos habitados. Olha só, Kardec não é um raciocínio em pessoa? Primeiro ele pergunta, para depois concluir. Naturalmente, municiado das informações espirituais, né? Chegamos, pois, a concluir pela pluralidade dos mundos habitados. E esse raciocínio é confirmado pelas revelações dos espíritos. A doutrina é de quem, gente? É nossa? Não, a doutrina dos espíritos. E Kardec está aqui nos afirmando que os espíritos afirmaram para ele, confirmaram para ele a pluralidade dos mundos habitados, né? Todos esses mundos são habitados por seres corporais apropriados à condição física de cada globo. Olha aqui, ele já está enunciando leis para o nosso entendimento. Todos esses globos são habitados por seres corporais. Não vamos dizer que é fumacinha não, viu? Existem corpos desses extraterrestres, né? Agora, esses corpos são apropriados à condição de cada globo, de cada mundo. Está diretamente proporcional à condição física de cada planeta. Portanto, não adianta achar que você vai mandar uma nave daqui da Terra, pousar em Marte, nós já fizemos isso várias vezes, e fotografar a vida marciana. Porque lá é outro globo terrestre, outro planeta, né? Diferente da Terra. As condições lá são diferentes. Nós vamos falar sobre isso na segunda-feira, na continuação da palestra.
Outra questão que Kardec coloca, que entre os habitantes desses mundos, uns são mais, outros menos adiantados do que nós. Opa, tem gente pior do que a gente. Graças a Deus, né? Nós não estamos tão ruinzinhos assim, não. Uma vez o Chico falou comigo assim, Geraldinho, nós não estamos no início da jornada. Nós estamos a meio caminho. Já é alguma coisa, é ou não é? E Kardec está falando isso aqui. Existem os mais avançados do que nós, os menos adiantados do que nós, do ponto de vista intelectual, moral e mesmo físico. Porque as coisas se conjugam. Né? Então existem civilizações extraterrestres muito mais avançadas do que nós, como também existem aquelas mais atrasadas do que nós. Qual delas vocês querem visitar? Hein? É mais fácil a gente visitar o mais atrasado, né? Não é mais fácil? Não é não? Ninguém quer, né? Ninguém quer. Vamos para frente, né? Mas prossegue Kardec. Ainda mais. Olha só. Gente, isso aqui é de uma... pouca gente discute, estuda esse texto que está na Revista Espírita, de Allan Kardec. E fala coisas surpreendentes. Surpreendentes. Vamos ver. Ainda mais. Sabemos hoje que podemos entrar em relação com eles. Nós, serizinhos humanos aqui da Terra, podemos entrar em sintonia, em comunicação com seres extraterrestres. O que é isso? Mediunidade. Os médiuns podem sim receber espíritos de outros planetas. Não é nada demais isso. Isso é lógico. Por quê? A mediunidade é pensamento a pensamento. Pensamento a pensamento. E pensamento não tem barreira. E eles, os mais avançados, nos ajudam, nos impulsionam para a frente. Nos inspiram no progresso. Eu tenho certeza, desculpem a tosse, viu, gente? Eu tenho certeza que muitos deles estão lá inspirando os físicos, astrofísicos, que são médiums também lá na NASA, não é? Em outros lugares do mundo que estão pesquisando isso. Sabemos igualmente, não só entrar em relação com eles, como obter deles informações sobre o seu estado. Eu participei no Brasil agora, o ano passado, em final de julho, no 5º Fórum Mundial de Contatados. O que são contatados? São justamente as pessoas humanas terrestres que foram contactados por civilizações extraterrestres. E nós tivemos lá norte-americanas falando, uma da Califórnia, né? uma canadense falando de British Columbia, vários peruanos, italianos, enfim, brasileiros, gente do mundo inteiro dando o recado que Kardec já dizia que ia acontecer. Qual que é o recado? Eles falando conosco, transmitindo informações a respeito do seu estado, o estado da sua civilização, do seu progresso, da sua vida comunitária, antecipando para nós informações a esse respeito. E nós vamos ver aqui que Chico Xavier fez isso. Em vários livros, Chico Xavier fez isso. Recebeu informações acerca da vida extraterrestre. Sabemos igualmente, prossegue Allan Kardec, que não apenas são habitados todos os globos por seres corpóreos. Gente, isso é extraordinário. Quase 100 anos, Kardec está antecipando a ufologia. Em quase 100 anos. Isso foi escrito, aliás, mais de 100 anos, porque isso foi escrito por Kardec em 1858. E a ufologia vai surgir a partir de 1947, mas as conclusões só vão surgir mesmo a partir da década de 70. 70, 80, né? Então, que o espaço não é somente nos globos, onde há vida corpórea, mas o espaço é povoado por seres inteligentes. O espaço entre os planetas. A nós invisíveis por causa do véu material, e que revelam sua existência por meios ocultos ou patentes. Aqui Kardec está falando dos planos intermediários, os multi-universos, né, também, ou os planos espirituais que se interpenetram entre os planetas corpóreos. E ele conclui essa fala dele dizendo, assim, tudo é povoado no universo. A vida e a inteligência estão por toda parte, nos globos sólidos, ou nos planetas, melhor dizendo, no ar, nas entranhas da Terra. Kardec falando isso. Nas entranhas da Terra. Existem, dentro dos relatos de contatados,
Exatamente isso, que eles chamam de civilizações intraterrestres. Né? Olha aí, Kardec já dizia isso. Nas entranhas da Terra e até nas profundezas etéreas. Ainda bem que é Kardec disse isso, né, Ionara? Senão me queimavam vivo, né? Mas podem conferir que está na Revista Espírita, viu? Haverá nessa doutrina, ele pergunta agora, alguma coisa que repugne a razão? Não, não há, né? Não é ao mesmo tempo grandiosa e sublime? Ela nos eleva por nossa própria pequenez, bem ao contrário desse pensamento egoísta e mesquinho que nos coloca como os únicos seres dignos de ocupar o pensamento de Deus. Quer dizer, o que Kardec está colocando para nós é o que repugna a razão, é exatamente o contrário de tudo isso. Aqueles teimosos que ainda no século XXI teimam em achar que a vida inteligente só existe na Terra. Né? Não é possível isso mais. Lá na Gênesis também, no capítulo 14, nós vamos ver na página 133, o subtítulo Os Fluidos, uma página muito importante de Kardec. Ele vai dizer assim: nos planetas desconhecidos que se estadeiam ao vosso redor, uma portentosa diversidade inimaginável se acha espalhada por tais moradas eternas que vagam nos espaços. É difícil entender isso? A respeito da diversidade dentro dessa pluralidade de vida, de mundos habitados? Existe a pluralidade dos mundos habitados, isso é lógico, está lá, é um dos princípios básicos da doutrina espírita. Mas não vamos achar que é tudo igual à vida aqui na Terra. Por quê? Porque a própria doutrina esclarece. Os corpos, né, os veículos de manifestação da vida em cada planeta é proporcional à sua condição de habitabilidade física, né, espiritual, das condições atmosféricas, de combinação dos elementos materiais. Já se especula hoje, por exemplo, nós seres humanos temos alguns que a gente pode chamar de building blocks, né, da nossa vida, como carbono, oxigênio, hidrogênio, mas já se especula, por exemplo, que pode existir mundos em que esses building blocks sejam, por exemplo, no silício, um outro material, né? Então, essa vida é diversa. Olha só, Kardec fala claramente, né, uma portentosa diversidade inimaginável que se acha espalhada por essas moradas eternas. É difícil imaginar isso, nós seres humanos? Não. Basta a gente olhar a vida aqui na Terra, não é diversa. Nós aqui na crosta respiramos o ar, né? Estamos diante do oxigênio, do hidrogênio, estamos diante do calor, do sol. E a vida marinha, como é que é? Eles respiram como nós respiramos? Os peixes, os mamíferos como baleias, golfinhos? O que vocês acham? Não. Completamente diversa, né? E nas profundezas do mar, onde a luz solar não chega, a 7.000 metros de profundidade, a 11.000 metros de profundidade, por exemplo, lá nas fossas abissais do Japão, as fossas marianas, aqui no Caribe também tem fossas abissais, não é? A luz solar não consegue penetrar esse tantão de água que tem. 7, 8, 9, 10 quilômetros, 11 quilômetros de água. Não consegue. Mas, no entanto, a vida já foram lá através de veículos programados para tanto, filmando, por exemplo, caranguejos andando no fundo do mar, nas fossas marianas. Naturalmente muito diferentes dos nossos aqui nas costas, né? Peixes e anêmonas, enfim, seres totalmente, absurdamente diferentes do que nós encontramos nas proximidades da vida terrestre. E, no entanto, estão lá vivendo e aprendendo e evoluindo, né? Imagine, então, o espaço sideral. Essa profusão de planetas e luas, e sistemas estelares, constelações, galáxias. É realmente fantástico. Por isso, é muito, muito fantástica essa doutrina, a doutrina espírita, que já desde quase 60 anos, aliás, esse ano vai fazer 160 anos, né? Dia 18 de abril, o lançamento desse livro, o Livro dos Espíritos. Então nós temos que comemorar muito, porque ela antecipa muita coisa. Como o Chico falou no início, eu mostrei aqui, não cabe à doutrina, naturalmente, desvendar isso, mas ela, sendo a doutrina da verdade, ela lança o quê? Lança bases de presciência nas sociedades humanas, para que depois, a posteriori, nós venhamos a compreender o que os espíritos estavam falando
há uma centena de anos atrás, há 160 anos atrás. Como hoje nós estamos diante de uma obra magnífica, que é a obra de Chico Xavier, quase 500 livros, e muitas vezes a gente se surpreende com o que está escrito ali, mas essa obra não está, ela é destinada ao futuro. Nós vamos compreendê-la a posteriori. Muitos médicos, especialmente espíritas, estão desvendando, por exemplo, a obra de André Luiz nesse aspecto, mostrando que o André Luiz escrevia através do Chico na década de 40, 50, depois foi sendo confirmado na década de 60, 70, 80, não é? E assim sucessivamente vamos caminhando. Um trecho interessante aqui de Kardec também é a resposta do Livro dos Espíritos à questão de número 181, a realidade multiversa. Na resposta, os espíritos superiores disseram assim: os seres que habitam diferentes mundos têm corpos diferentes dos nossos, e de acordo com as condições dos mundos em que habitam. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material conforme o grau de pureza a que chegaram. Então aqui também tem outro norte, né? Quanto mais evoluído é o espírito, no carreiro da evolução, os seus corpos de manifestação são mais sutis. Mas são corpos. O espírito só vai deixar de utilizar corpos, nós podemos chamá-los de corpos, de perispírito, né? de envoltório perispiritual. A André Luiz chega a classificar, inclusive, 7 corpos, né? Ele chega a falar no corpo astral, no corpo mental, no corpo causal. São vários corpos. A obra dele vai tratar disso. São 7 no total, contando com o corpo humano, o corpo físico humano, o duplo etéreo, o corpo espiritual, que é o corpo astral, o corpo mental, o corpo causal. Tudo isso é o quê, gente? É corpo, é matéria. Agora, à medida em que o espírito evolui, essa materialidade deixa de ser necessária. Ela vai sendo depurada. Então, uma civilização, por exemplo, 10 mil anos mais avançada do que a nossa, terá corpos muito mais sutis, muito mais evoluídos do que os nossos. Uma civilização com 1 milhão de anos na nossa frente, para nós é inimaginável, né? 1 milhão de anos. E 1 milhão de anos não é nada na história do universo. Não é nada. Nós estamos falando que o universo, as teorias aí do Big Bang anunciam que há pelo menos 13 bilhões e 700 milhões de anos existe um universo conhecido por nós, e observável. 13 bilhões e 600 milhões de anos. Quantas civilizações se desenvolveram e evoluíram e avançaram nesses 13 bilhões e 600 milhões de anos? Só para vocês terem ideia, o ser humano terrestre, que é o Homo sapiens sapiens, não tem mulher sapiens não, pelo amor de Deus, né? Mas o Homo sapiens sapiens, aqui na Terra, evoluiu nos últimos 200 mil anos. Só isso. Não é nada. Isso é um segundo da história evolutiva do universo, conhecido. Sem falar naqueles que a gente não conhece, né? Nesse livro aqui, extraordinário. Agora vamos sair de Kardec e entrar em Chico Xavier. O livro é o Consolador. Assim como Kardec fez pergunta aos espíritos, e eles responderam no livro dos espíritos, no livro dos médiuns. No início da mediunidade de Chico Xavier, os espíritas de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro e Pedro Leopoldo fizeram perguntas a Chico Xavier, pedindo que Emmanuel respondesse. Essas perguntas foram transformadas pela Federação Espírita Brasileira no livro O Consolador. Na questão 73, pergunta-se: a humanidade terrestre é idêntica a doutros orbes? Que Emmanuel, olha só a sintonia de Emmanuel com Kardec, hein? Nós acabamos de mostrar para vocês a pergunta 181 do Livro dos Espíritos, né? Dizendo que os corpos são proporcionais à evolução de cada espiritual e material de cada globo. E aqui Emmanuel vai dizer: nas expressões físicas, semelhante analogia é impossível, em face das leis substanciais que regem a cada plano evolutivo. Ou seja, não, as humanidades de outros mundos, dos mundos extraterrestres, não são semelhantes à Terra, à humanidade terrestre. Do ponto de vista físico. Por quê? O ponto de vista físico pressupõe determinada condição pré-existente de temperatura, de pressão, de associação da matéria, ambiente, da existência de determinados elementos físicos, como por exemplo oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, não é? Para que a vida se organize, como aqui na Terra se organizou, né? Mas Emmanuel
coloca a importantíssima ressalva. Não é igual, nem pode ser igual, mas procuremos entender por humanidade a família espiritual de todas as criaturas que povoam o universo. E, examinada a questão sob esse prisma, veremos a comunidade terrestre perfeitamente identificada com a coletividade universal. Embora, então, sejamos diferentes, nós somos irmãos uns dos outros. Nós somos uma família, né? E é extraordinário a gente ver, nós vamos ver isso na segunda-feira, por exemplo, a mãe de Chico Xavier, depois de desencarnada, ela desencarna em 1915. Ela é convidada pelo mentor espiritual dela a visitar Marte, a visitar Saturno, a visitar um planeta em outra estrela, em outro sistema estelar trino, que ela descreve com muita beleza, né? E fica impressionada, por exemplo. Para ela, Dona Maria de São João de Deus, os seres que ela vê em Saturno são feios, são horrorosos, para ela. Embora fossem de uma capacidade intelectual, cultural e espiritual muito mais avançada do que nós podemos pressupor. Agora, uma das páginas mais lindas, mais brilhantes da psicografia de Chico Xavier é de autoria, a respeito desse tema, é de autoria do espírito de André Luiz. Neste livro, Evolução em Dois Mundos, aqui temos duas capas, né, a mais antiga e a atual, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Logo no início do livro, André Luiz vai comparar, para efeito didático, o que ele faz para nós? Ele compara a nossa Via Láctea, ou seja, a galáxia na qual o sistema solar está integrado. Ele compara essa galáxia toda, que a ciência de hoje já falou que existem nesta galáxia, Via Láctea, 600 bilhões de estrelas, 600 bilhões de sóis. Ele compara isso tudo a uma grande cidade interestelar. Isso é belíssimo. E sobre isso, como que se formou tudo isso? Né? Que é claro que precisa ter uma inteligência superior, muito superior à inteligência humana, para coordenar tudo isso. Ele diz assim: o fluido cósmico universal é o elemento primordial, onde vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Então ele compara não somente aqui o universo inteiro, como se fosse um oceano, né? E cada galáxia, cada agrupamento estelar pode ser comparado a um peixe nesse oceano. Nele operam as inteligências gloriosas que tomam o plasma e convertem-no em habitações cósmicas de múltiplas expressões, quais moradas que perduram por milênios. Então aí ele está falando dos grandes engenheiros e arquitetos siderais. Nós podemos ver, mais tarde ele vai falar sobre isso, e Emmanuel vai falar isso no livro A Caminho da Luz, que Jesus, quem é Jesus nessa história? Jesus, nosso Senhor e Mestre, é uma dessas inteligências gloriosas. A condição evolutiva dele está dentro dessas inteligências. Por isso que nós o chamamos de Cristo. Porque é não é um ser humano, é um ser de categoria angelical que já passou pela humanidade. Emmanuel chega a dizer que os planetas onde Jesus evoluiu já se perderam na poeira dos séculos. Já não existem mais. Já se desfizeram. Não é? E não é difícil imaginar isso, sendo ele o organizador da Terra, aquele que presidiu a formação da Terra. Nós sabemos hoje, pela ciência terrestre, que a Terra foi formada cerca de 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás. 4 bilhões e meio de anos atrás. Ora, Jesus já era neste tempo, porque ele presidiu a formação da Terra. Né? Ele já era o que ele é naquela ocasião. Portanto, é uma dessas inteligências gloriosas que tomam o plasma divino e convertem-no em habitações cósmicas de múltiplas expressões, quais moradas que perduram por milênios. Formam assim, diz André Luiz, impérios estelares, e no seio dessas formações assombrosas se estruturam a matéria, o espaço e o tempo, oferecendo campos gigantescos ao progresso dos seres. Então tudo tem uma lógica, tudo tem um objetivo definido, né? Nada é ao acaso, não existe a teoria do caos, como muitos pressupõem na Terra, né? Os materialistas gostam muito da teoria do caos, que as coisas se juntam por acaso, né? Para formar a vida, para formar os planetas, por acaso, tudo no caos, que tudo vai trombando aqui e ali, até que surge uma condição extraordinária e a vida surge.
E alguém já disse, já brincou, que se isso fosse possível, não é? Se a teoria do caos fosse possível, bastava jogar aí na I-95 vários entulhos de ferro e restos de construção, né? E do nada surgiria um Boeing 747 ali, que por acaso ia se juntando e se formando ali um avião que sairia voando aí no aeroporto de Miami, né? Não tem condição, né, gente? Tudo aí tem um objetivo. Qual que é o objetivo? É unir matéria, espaço e tempo. São três coisas fundamentais, que na realidade são uma só, porque Einstein, na teoria da relatividade geral, no início do século XX, hein, gente? Olha, isso é coisa velha. No início do século XX, ele identificou que tudo isso é uma coisa só. Matéria, espaço e tempo. São forças que estão à disposição dos seres para que eles evoluam, para que eles progridam. Agora, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, vai falar mais especificamente aquilo que eu disse sobre a Via Láctea, comparando a Via Láctea a uma grande cidade interestelar. E é muito interessante porque, aliás, esse é um dos livros que eu mais gosto de Chico Xavier. Fantástico. Esses dois últimos, A Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, e A Caminho da Luz, de Emmanuel, quase que se complementam um no outro, mostrando a evolução espiritual desses dois espíritos, que não por acaso foram escolhidos para nos trazer essas informações. Mas vamos lá o que ele diz. Tomando o sol, Emmanuel acaba com a gente aqui, né? Mas tudo bem. Tomando o sol e os mundos nossos vizinhos como apartamentos de nosso edifício. Então ele compara o sistema solar, o sol, que é o astro-rei, não é? O centro da organização do nosso sistema estelar, e os planetas na sequência, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, enfim. Cada um deles, ele compara a um pequeno edifício, onde cada planeta seja, portanto, um andar deste pequeno edifício. A Terra, portanto, seria o terceiro andar, não é? Aí eu pergunto a você, se nós, seres humanos, por que os extraterrestres vão interessar pela Terra? Ora, vamos raciocinar. Se nós moramos no terceiro andar, a gente pode brigar à vontade entre nós. Mas pôr fogo no terceiro andar a gente não pode. O que vocês acham? Alguém aqui é síndico de condomínio? A gente deixa isso acontecer? Não deixa, né? Porque se eu puser fogo no terceiro andar, vai afetar o quarto, o quinto e o escambau, né? Se eu destruir, pegar uma bomba e trazer para dentro de casa para matar minha família inteira, essa bomba pode sim destruir o prédio inteiro. Porque o prédio pode cair, é ou não é? Por isso é que eles se interessam por nós, porque a nossa ignorância pode levá-los à ruína. E é por isso que eles estão sim interferindo na evolução terrestre. Porque eles não podem deixar que nós venhamos a nos autodestruir. Porque a nossa autodestruição pode significar destruição para eles também. Né? Então nós somos um prédiozinho. Um prédiozinho, Emmanuel fala assim. Nossa casa não é a mais humilde. Graças a Deus, não estamos tão ruins, né? Não é a mais humilde, mas inúmeras... Mas é de periferia, viu, gente? O Sol é um prédiozinho de periferia na Via Láctea. Não é grande coisa, não. Para vocês terem ideia, a frequência de estrelas do tamanho do Sol, com a mesma luminosidade, com a mesma temperatura, é cerca de 60% das outras estrelas. Então nós somos bem comunzinhos, viu? 60% das estrelas na Via Láctea são como o Sol é. Agora Emmanuel fala uma coisa interessante, aqui é para nos humilhar, né? Ele fala assim, mas além da nossa edificação, salientam-se palácios e arranha-céus, como Betelgeuse, aí ele vai citando as estrelas, como Betelgeuse, Arcturus, Antares, e muitas outras residências senhoriais, imponentes e belas, exibindo uma glória perante a qual todos os nossos valores se apagariam. Dá para imaginar? Em nossa cidade interestelar, surpreendemos milhões de lares, nas mais diversas dimensões e feitios, nos quais a vida e a experiência enxameiam vitoriosas. Isso ao invés de nos colocar para baixo, até nos estimula, né? Nos estimula a sonhar, a buscar o mais alto. Nós, seres humanos, nós temos os pés pregados no chão para que a gente fique bem preso na nossa realidade presente. Mas nós temos a cabeça no alto da nossa organização física para que a gente olhe para o céu, para que a gente olhe para cima, para que a gente aspire
a progredir. Aspire a olhar para o alto, para cima. E olha as maravilhas que estão aí à nossa disposição. É muita coisa.